Bom dia. A gente teve uma participação bem grande no chat, né, das pessoas se sentindo contempladas, considerando o evento muito importante e a importância do Ministério Público continuar trazendo esses debates, né? Então, gostaria de registrar isso. Nós tivemos algumas perguntas e as perguntas voltam nas perguntas que acabaram não sendo respondidas agora. Seu som. Do MP, que é servidora, né, do MP, e aí ela indaga se os participantes acham importante as cotas raciais para o ingresso na carreira do Ministério Público especificamente. E aí a doutora Cristiane Seixas, que é procuradora de Justiça, ela comenta que fez parte da comissão de concurso de servidores do MP, que avaliou os participantes no que tange as cotas reservadas a candidatos negros, e pelo que ela observou também aqui, ela considera que as carreiras públicas, no sentido de cotas, são as mais viáveis por conta do anonimato. Então, ela gostaria de saber se os convidados também concordam com isso. Bom, acho importante falar sobre política de cotas e ação afirmativa, papel do Ministério Público, como a Roberta falou. Eu acho importantíssima a política de cotas. Não é? O ingresso na universidade transforma a vida de alguém, transformou a minha vida. Eu não tenho a menor possibilidade de não acreditar nisso. Acho que a gente precisa desenvolver outras políticas de ação afirmativa, o ingresso na instituição por concurso público com reserva de vagas é um exemplo disso. Há diversas outras propostas discutidas na sociedade, a criação de fundos contábeis para o financiamento de políticas públicas que venham a proporcionar redução da desigualdade racial, mas eu gostaria de pontuar que as ações afirmativas não vão solucionar o problema. E quando eu digo isso, eu normalmente sou mal compreendida, então eu queria deixar claro aqui que acho as políticas de ação afirmativa muito importantes, mas eu tenho pressa. Eu não quero esperar 500 anos de negros entrando na universidade pelo sistema de cotas para mudar a estrutura da sociedade. Né? Eu acho que, e é a função do Ministério Público, né? E daí porque essa questão ela se relaciona com a nossa existência e com o nosso papel institucional, é a função do Ministério Público induzir a produção das transformações sociais que conduzam à redução de todas as desigualdades que marcam a sociedade brasileira, inclusive a desigualdade racial. Então, acho que há toda uma discussão sobre ativismo no Ministério Público, e eu preciso confessar para vocês que eu não compreendo o Ministério Público que não seja ativista dos direitos humanos. Né? Eu acho que a instituição foi remodelada para isso. Né? Na minha percepção, há uma diferença entre ativismo e militância. Eu reconheço o papel importantíssimo dos movimentos sociais, das pessoas que militam nos movimentos sociais, mas eu costumo dizer que eu sou uma negra ativista não militante. Eu não participo de movimentos sociais, né? Eu não tenho essa vivência. Eu acho que ela é importantíssima para a vida das pessoas que militam. Né? Mas eu me considero, embora não tenha uma vivência militante, uma ativista dos direitos humanos. E voltando à pergunta inicial, foi por isso que eu vim para essa instituição. Porque eu identifiquei no papel constitucional do Ministério Público uma característica muito grande, uma missão muito grande de promover ações ativas no sentido da redução de todas as desigualdades que atravessam a nossa sociedade, inclusive da desigualdade racial. Daí porque, e a Roberta começou a falar sobre isso, é fundamental que a gente garanta o gozo dos direitos fundamentais de natureza social através da implementação de políticas públicas que sejam universais, que sejam de qualidade e que promovam a equidade. Né? Então, esse é o nosso papel. É para isso que o Ministério Público existe. Quando você fala das políticas públicas, você está se referindo a políticas de saúde, de educação, de lazer, Sim. Né? Sim, políticas públicas que têm base ou têm a finalidade de garantir os direitos fundamentais referidos no artigo 6º e depois detalhados em outros artigos da Constituição e da legislação infraconstitucional. Inclusive políticas públicas especificamente voltadas à redução das desigualdades raciais. Mas o que eu quero dizer é que pensar em políticas de ação afirmativa é importante, mas não é suficiente.
Quando você fala em Constituição, já vou te dar a palavra, Orlando. Quando você fala em Constituição, você me faz lembrar que eu, uma vez, quando estava estudando na faculdade de Direito, eu disse assim, eu gostaria tanto de morar nesse país que tem aí nessa Constituição, porque o país da Constituição é maravilhoso, né? Aquele país que está descrito lá, no artigo 5º e outras coisas, é lindo. Doutor, mas eu penso que a Constituição, ela trouxe para nós uma tarefa, né? Ela, de fato, ela descreve, como a gente conversou, todos né? têm direito à saúde. Ela é uma carta... Saúde é um dever de todos. Lindo isso. Acho que ela é uma carta que traz as nossas melhores aspirações, né, enquanto sociedade. Mas ela traz para a sociedade, e especificamente para essa instituição, uma tarefa Sim. de cumpri-la. Uma tarefa da qual a gente ainda não se desincumbiu 30 anos depois, que a gente tem buscado executar, cumprir, mas é uma tarefa da qual a gente não pode se distanciar. É uma tarefa que a gente não pode deixar de compreender. Orlando, você queria falar? Sim, até endossando o que a Débora falou, um aspecto que é muito importante. Não é uma crítica ao sistema de cotas, às vezes eu sou mal compreendido com isso. Eu trabalhei diretamente nessa questão na Promotoria de Fazenda Pública. Eu me encontrava na Promotoria de Justiça e Fazenda Pública quando ela inicia, né? Ou quando nós tivemos os primeiros requerimentos e que eram veiculados por mandado de segurança e que é realmente uma ação afirmativa, o mandado de segurança sendo usado como uma ação afirmativa sob o ponto de vista subjetivo, não sob um ponto de vista genérico, como você tem em determinadas medidas que foram adotadas no direito americano a partir da decisão governamental do Kennedy, depois do Lyndon Johnson, que primeiramente não foi em relação a cotas de negros, mas para a manutenção ou possibilidade de acesso de trabalho para mulheres brancas. É assim que surge a ação afirmativa nos Estados Unidos. Depois é que ela evolui para um sistema de cotas, né, muito analisado na Suprema Corte americana e ratificado no período do Reagan, em que a Corte americana, a Suprema Corte, era maciçamente pró ao sistema de cotas. E o que eu noto no Brasil é que o Brasil ele é diferente de qualquer país, né? O Brasil não tem conversa, ele tem uma diferença. Cria-se o sistema de cota, mas ao mesmo tempo em que se cria o sistema de cota, você verifica que paulatinamente, né, esse processo de deteriorização do ensino público que já que teve início na década de 70, isso é muito nítido, o abismo em que o ensino público ingressa nos anos 70, que é algo espantoso, né? Você tinha um ensino de qualidade e aí você passa a ter um ensino de não qualidade e você passa a ter não tem uma proposta ou uma situação de erguimento dessa classe de professores, né? Salário baixo, sem estímulo. Condições péssimas de trabalho. Péssimas de trabalho. E tal como o ensino público, você verifica a saúde pública em franca deteriorização. E o que espanta é que cria-se o sistema de cotas e nesse período todo, o ensino público ele só é fragilizado. E eu acho que este é o ponto que tem que ser observado, porque com o passar dos anos, vai acontecer uma coisa que, historicamente, quem já adotou a questão do sistema de cotas teve a oportunidade de acentuar, que é uma crítica ao sistema de cotas por ele proporcionar uma discriminação reversa. Então, há uma necessidade de ter um olhar atuante para que isso não ocorra. Então, precisa Como assim, ter... discriminação reversa? Não entendi. Porque, na realidade, quando você possibilita o sistema de cotas, você estaria dentro daquela dinâmica social, alijando outros também necessitados que ficam o quê? Dentro daquele calabouço, né, de não
conseguir acesso a cargos públicos, a um ensino de qualidade, mas que tem o quê? A mesma qualidade de negros, no que diz respeito ao quê? A negação de políticas públicas. A negação de políticas públicas no Brasil, e ainda mais no Brasil mestiço, ela não é uma situação única para os negros. Ela é maléfica, ela atinge a sociedade brasileira e atinge em cheio. Então, o cuidado que se tem que ter com relação ao tema é que o tema tenha uma evolução que permita uma universalidade no sistema de cotas. Então, o meu ponto é sempre esse, eu tenho muito cuidado no tratamento do tema, a fim de que se haja, vamos fazer agora, mas há uma necessidade de evolução desse sistema, há uma necessidade de aprimoramento. Tá bom? Essa é a minha contribuição e até o acréscimo que a Débora expôs com muita pertinência.